Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? A gente continua com as nossas videoaulas e eu vou falar hoje de simetria. Nós temos que identificar pontos simétricos de uma circunferência, tá? Na circunferência trigonométrica. Estamos estudando a circunferência trigonométrica e como é que eu identifico nessa circunferência, pontos simétricos. Então, para a gente entender o que são pontos simétricos, primeiro temos que entender o que é simetria, né? Qual é o conceito que está envolvido aí, o conceito de simetria, tá bom? Depois eu vou lá na circunferência trigonométrica e a gente explora um pouquinho esse assunto lá. É relativamente tranquilo, tá? Então eu coloquei aqui, vocês têm os slides, inclusive lá nos slides de vocês, no meu aqui é o slide 32, acredito que de vocês também está assim. Eu coloquei aqui, ó, simetria é tudo aquilo que possa ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobreposta. Ou seja, pessoal, a gente diz que uma figura é simétrica quando eu consigo dividi-la em duas partes exatamente iguais. Ou seja, uma parte sobrepõe a outra. Se você dobrar uma parte sobre a outra, vai preencher totalmente. Nesse caso, a gente disse então que a figura é simétrica. Se a gente for um pouco exigente, na natureza é difícil a gente encontrar simetria perfeita, né? No mundo real, uma simetria perfeita, eu acho que é raro, posso até dizer que nem existe, ok? Mas na teoria sim. Então, para exemplificar aqui, eu coloquei o caso da borboleta. Toda vez que falo em simetria, já vem na cabeça a borboleta, tá? Então, aqui eu tenho uma borboleta, certo? Claro, um desenho. E esta linha que eu tracei aqui, essa reta pontilhada, não tem nada a ver com a borboleta. Ela não é um elemento da borboleta. Eu tracei esta linha preta aqui, né? Na verdade, não é preta, deve ser azul escuro. Eu tracei essa linha, essa reta aqui pontilhada, tracejada, para mostrar que esta reta divide a borboleta em duas partes iguais. Então, esta reta passa a se chamar eixo de simetria. É ela que faz a simetria. É ela que me mostra, né, essa reta aqui, que me mostra que o lado da borboleta que fica à direita é igual ao lado da borboleta que fica à esquerda. É como se fosse uma dobradiça. Se eu pegar esse lado aqui, dobrar ele para cá, ele vai cobrir perfeitamente essa outra parte aqui, certo? Então, essa pontinha que está aqui vai coincidir com essa pontinha que está aqui, tá? Essa pontinha que está aqui, ó, vai coincidir com essa daqui. Ou seja, aqui eu vou encontrar um ponto da borboleta, desse lado da borboleta, e eu vou encontrar aqui do outro lado um ponto que é simétrico a ele. Entenderam a ideia de simetria? Então, a figura que eu tenho à direita do meu eixo é igualzinho à figura que eu tenho à esquerda do eixo. Portanto, isso aqui é a linha que divide, nesse caso, a borboleta em duas partes perfeitamente iguais. Ok? Esse é o conceito de simetria. Até coloquei que a borboleta é um bom exemplo de uma figura simétrica, pois ela pode ser dividida em duas partes iguais, congruentes. Tudo bem? Congruentes que tem a mesma medida. Tá? Bom, depois eu volto a dizer que eu coloco aqui que na circunferência trigonométrica vamos estudar três tipos de simetrias. A simetria em relação ao eixo vertical, vou falar sobre isso, ao eixo horizontal e em relação ao centro. Porém, antes, pessoal, vamos explorar um pouquinho mais essa ideia de simetria. Se eu perguntar para vocês, o quadrado, tá? Essa figura aqui eu fiz para representar um quadrado. Será que ela é uma figura simétrica? Né? Quando eu faço essas perguntas, eu estou fazendo conjecturas. Isso é uma figura simétrica?
Será que eu consigo dividir o quadrado em duas partes iguais? Óbvio, né, pessoal? Esse aqui é um quadrado, pessoal, de lado 8, tá? Lado 8, ó. Então, por exemplo, se eu pegar esse lado aqui e achar o ponto médio dele, aqui, tá aparecendo aqui. Se eu achar o ponto médio dele aqui. Se eu pegar esse outro lado aqui e achar o ponto médio aqui. Estou inclinando aqui um pouco, pessoal, porque a régua não cabe no meu espaço aqui. Então, esse aqui é o ponto médio desse lado, isso aqui é o ponto médio desse lado. Então, significa que isso aqui mede 4, aqui, né? Esse segmento desse ponto aqui até aqui mede 4, daqui até aqui mede 4. Aí eu vou traçar aqui um segmento ligando os dois pontos médios. Vou fazer isso aqui. Pergunta-se, posso chamar esse segmento que eu acabei de traçar aqui, posso considerá-lo como um eixo de simetria? Ou seja, ele dividiu o quadrado em duas partes iguais? Sim, não? Você pode pensar assim, ó, você vem aqui, dobra ele exatamente nesse segmento, tá? Pronto. Aí você pode perceber que, só a ideia, tá, pessoal? Pode perceber que esta parte aqui sobrepõe essa outra aqui todinha, perfeitamente, ok? Por isso que eu falei que no mundo real é difícil você achar algo perfeito. Observe que a minha figura não ficou perfeitamente, mas nós podemos processar essa ideia como uma coisa perfeita, tranquilo? Tá? Então, esse eixo aqui onde eu fiz a dobra, ele é chamado de eixo de simetria, tudo bem? Olha que interessante, o que significa isso então? Isso aqui não é um quadrado, então o quadrado dividiu, o eixo de simetria dividiu o quadrado em duas partes. Qualquer ponto que eu pegar desse lado aqui, do lado direito, eu vou encontrar um outro ponto do outro lado, do lado esquerdo, que vai estar à mesma distância desse eixo aqui. Eu vou até fazer o seguinte, ó, quer ver que interessante isso aqui, ó. Eu vou furar, vou fazer um furo, dobrei novamente no eixo de simetria e vou fazer um furo aqui, certo? Furei. Ao furar, eu determinei dois pontos, ó. Vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. Que conclusão que eu chego, pessoal? Que o ponto A e o ponto B são o quê? Simétricos em relação a esse eixo. Eles são simétricos em relação a esse eixo. Ok? Se eu traçar um outro eixo, por exemplo, se eu traçar um eixo aqui, eles não são simétricos. Até porque esse outro eixo que eu traço onde eu indiquei não vai ser um eixo de simetria, porque não vai dividir o quadrado em duas partes iguais. Ok? Então, olha só, esses dois pontos são simétricos, porque o ponto A está de um lado, o ponto B está do outro, mas a mesma distância do eixo. Como é que eu mostro que eles estão à mesma distância? Você vem aqui e liga esses dois pontos por um segmento de reta. Eu vou fazer tracejado, ok? Ó. Alfa, isso aqui não tem nada a ver. Esse segmento que eu coloquei tracejado aqui é só para mostrar que a distância do ponto A em relação a esse eixo é a mesma distância do ponto B em relação a esse eixo. Bom, como é que eu mostro a distância? Através de uma linha perpendicular. Então, eu traço um segmento ligando A e B. Se esse segmento for perpendicular, ou seja, ele forma um ângulo reto com o eixo de simetria, ok? E a distância entre esse e esse for a mesma distância entre esse e esse, então eu digo que eles são simétricos. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso ter um ponto aqui, vou chamar isso aqui de ponto C, e posso ter um ponto aqui. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Vou passar uma outra linha perpendicular aqui, certo? Pronto. Tá? Eu fiz aqui um segmento perpendicular em relação ao eixo de simetria. Então, ele formou um ângulo reto aqui. Aí, eu vou colocar um ponto aqui, o ponto D aqui. Posso afirmar que C e D são simétricos?
pelo simples fato de um estar de um lado, outro estar do outro lado? Não, eles não são simétricos. Embora eles estejam ligados por um segmento perpendicular, mas não são simétricos. Por quê? Para ser simétrico, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. E eles não são. Tranquilo? Ok? Cuidado com isto, pessoal, tá? Eu posso colocar um ponto aqui, eu vou chamar isso aqui de ponto E, e vou colocar um ponto F aqui, certo? Deixa eu ver se está aparecendo. Vou colocar um ponto F aqui, tá? Eu vou colocar aqui e vou colocar aqui, certo? Deixa eu colocar ele aqui em cima, pronto. Vamos supor que eu tracei aqui uma linha perpendicular e tracei aqui uma linha perpendicular. Perpendicular é para calcular a distância, tá, pessoal? E concluir que esta medida aqui é igual a esta medida aqui. Posso afirmar que eles são simétricos? Claro que não, né, pessoal? Embora estando a mesma distância do eixo. Mas olha onde que está o ponto E e olha que está o ponto E. Quem seria o simétrico do ponto E? Para achar o simétrico do ponto E, você tem que pegar esse segmento aqui, dobrar ele para cá, ó, ok? Numa linha perpendicular, na mesma reta perpendicular, na mesma. Então, ele viria para cá. Aí sim. Então, esse ponto aqui eu vou chamar de F, aí o F seria simétrico do E e vice-versa, o E seria simétrico do E. Mas simétrico em relação a esse eixo aqui. Entenderam esse conceito de pontos simétricos? Ok? Veja o seguinte agora aqui que eu vou fazer. Eu vou usar esse quadrado aqui, que acho que eu não tenho outro. Vou usar aqui, ok? Vocês viram que eu dividi, eu achei o ponto médio dos lados e tracei o eixo de simetria. Eu vou fazer diferente agora. Eu vou traçar a diagonal do quadrado. Diagonal liga um vértice a outro, porém não são vértices consecutivos. Aqui, ó. Pronto. Será que a diagonal do quadrado, que é essa daqui, também pode ser considerado como eixo de simetria? Pensa um pouquinho. Será que pode? Bom, vamos lá. Eu vou dobrar então. Vou dobrar aqui. Vou dobrar exatamente no eixo de simetria. Pessoal, isso não é uma tarefa tão simples, principalmente nesse espaço pequeno que eu tenho para trabalhar. Pronto. Quando eu dobrei exatamente aqui na linha que eu passei, determinando a diagonal, quando eu dobrei, uma parte sobrepõe a outra perfeitamente? Sim. Então, a diagonal divide o quadrado em duas partes iguais? Sim. Então, significa que qualquer ponto que eu pegar de um lado aqui, eu vou encontrar do outro lado um ponto simétrico a ele. Então, vou colocar aqui o ponto A. Vou ter aqui o ponto B, que é simétrico a ele. Quer ver como eu faço isto na prática? Você vem aqui, fura aqui no ponto A. Ao furar esse lado aqui, vai estar furando também o outro. Deixa eu ver aqui. Esse furo aqui representa um ponto, tá, pessoal? Deixa eu ver se já furou. Ok? Aqui. Significa, então, que esse ponto aqui é o simétrico desse. Posso chamá-lo, por exemplo, de A'. Pronto. É comum a gente fazer isso. Esse aqui é o A e o seu simétrico eu chamei de A'. Tudo bem? Se eu pegar um ponto aqui, vou ter o simétrico dele aqui? Vou. Por quê? Porque é uma figura simétrica. Por quê? Porque a diagonal é um eixo de simetria. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, aqui comigo, ó. Se eu pegar um ponto aqui, bem aqui na superfície, aqui, bem aqui no perímetro. O que é perímetro? Não é a linha que contorna a figura? Então, se eu pegar um ponto aqui no perímetro, vou encontrar lá do outro lado um outro ponto? Sim. E onde que ele vai estar? Necessariamente no perímetro. Vou chamar esse ponto aqui de F. Vou encontrar um outro lá que é simétrico dele? Claro. E vai estar onde? No perímetro. Né? Ó. Quer ver? Ó?
Eu venho aqui, óbvio que isso aqui vai ficar uma tarefa, vou acabar furando meu dedo aqui, ok? Eu venho aqui, furo ele, e ele vai aparecer lá, ok? Aqui, apareceu bem discretinho aqui, tá, pessoal? Ó, aqui. Exatamente no perímetro. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto G ou de F'. Esses dois pontos são simétricos? São simétricos. Em relação a quem? Em relação à diagonal. Porque eles não são simétricos em relação àquele segmento do ponto médio, não são. Isso significa que se eu unir os dois por um segmento de reta, se eu unir os dois, esse segmento de reta vai ser perpendicular em relação a esse eixo aqui. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Bom, vamos pegar agora uma figura que é um retângulo. Quer ver que interessante isso aqui? Tá? O retângulo é uma figura simétrica? Claro, da mesma forma que eu fiz com o quadrado, certo? Se eu pegar o ponto médio dos lados e traçar um segmento, esse segmento vai estar dividindo ele em duas partes perfeitamente iguais. Tranquilo? Mas, será que isto acontece com a diagonal? Quer ver que interessante? Eu vou passar aqui a diagonal do meu retângulo. O que faz o retângulo ser diferente do quadrado? Ok? Acontece que o retângulo tem os ângulos retos, assim como o quadrado. Mas o quadrado tem os lados de medidas iguais. Esse retângulo que eu tenho aqui, o quadrado ele é um retângulo, tá, pessoal? Tá? Mas o que é o quadrado? É um retângulo de lados de medidas iguais, lados congruentes. Então, esse retângulo aqui tem esse lado menor do que esse. Então, ele não é um quadrado, ok? Tracei a diagonal. Será que a diagonal é um eixo de simetria do retângulo? Pensa um pouquinho. Não posso ficar esperando. Pensa um pouquinho, né? Para o vídeo e pensa um pouquinho. Será que é? Não, né, pessoal? Por quê? Quer ver? Ah, professor, mas ele divide a figura em duas partes iguais. Sim, divide. Mas na hora de sobrepor, um não vai sobrepor o outro. Não vai. Tá? São dois lados. Se eu cortar, eu vou conseguir encaixar um em cima do outro, mas não é isto. Eu tenho que utilizar o meu eixo de simetria como se fosse uma dobradiça, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dobrá-lo aqui, ó, ok? Repito, não é uma tarefa tão simples, ok? Ó. Perceberam como que não fica? Não sobrepõe perfeitamente, ó. Significa, então, que se eu pegar um ponto aqui, esse ponto aqui não vai ter o simétrico dele, ó. Eu vou furar ele aqui e observe que não fura a parte de baixo, ó. Perceberam? Então, esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, não vai ter simétrico do outro lado. Okay, ó. Vou passar aqui uma linha perpendicular. Lembrando que perpendicular sempre forma ângulo reto. Observe que não vai encontrar, porque a distância que está do ponto A à diagonal é bem maior do que a distância que eu poderia encontrar o simétrico dele aqui. Entenderam a ideia? Portanto, a diagonal ele não é um eixo de simetria do retângulo. E por aí vai, pessoal, tá? Se eu pegar, por exemplo, uma circunferência. Na verdade, eu peguei um círculo, né? O que é circunferência? Circunferência é só a linha que contorna. Então, é o perímetro do círculo, ok? Se eu pegar um círculo ou a circunferência, depende do contexto. O círculo e a circunferência são figuras simétricas, pessoal? Claro que são figuras simétricas, né? E qual é o eixo de simetria? Para o vídeo, pensa um pouquinho. O eixo de simetria vai ser o diâmetro. O que é diâmetro? Lembra, começamos nosso estudo assim? É uma corda que passa pelo centro. Então, vem aqui e faço isso aqui, ó. O que o diâmetro faz com o círculo ou com a circunferência? Divide ele, se eu estiver falando de círculo, divide ele em dois semicírculos. Quando eu falo semicírculo, já estou falando que eles são iguais. Os dois semicírculos são iguais. Quando eu falo em circunferência, o que o diâmetro faz?
Então, aqui está a extremidade do diâmetro, aqui está a extremidade do diâmetro. O que o diâmetro fez? Dividiu a circunferência em dois arcos iguais. Então, são duas semicircunferências. Ok? Então, quem é o eixo de simetria da circunferência? É o diâmetro dela. Concorda? Tudo bem? Então, olha que interessante aqui, ó. Significa o que, então? Que qualquer ponto da circunferência que eu pegar, eu vou ter abaixo dele, nesse caso abaixo, porque eu estou posicionando assim, tá? Se eu posicionar assim, eu vou ter a direita dele. Ou seja, eu vou ter do outro lado, no outro arco, eu vou ter um que é simétrico a ele. Então, se eu chamar esse ponto aqui, por exemplo, de A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha perpendicular em relação a esse eixo, e vou chegar lá do outro lado, aqui. Aqui eu vou encontrar o simétrico dele. Significa que essa distância aqui é igual a essa distância aqui. E eles estão alinhados. Alinhados por uma reta perpendicular. Ou por um segmento perpendicular. Ok? Então, eles são dito o quê? Simétricos. Se eu chamar esse ponto aqui de B, eu posso afirmar que A e B são pontos simétricos. Entenderam a ideia? Tá? Se eu pegar um ponto aqui, eu vou ter um outro aqui que é simétrico dele. Basta eu, de novo, né, vou repetir a ideia, porque eu quero que vocês entendam que a circunferência é uma figura simétrica. Se ela é uma figura simétrica, eu sempre posso encontrar, então, pontos simétricos. Então, eu venho aqui e furo exatamente nesse ponto aqui, ok? Tá aqui, apareceu o ponto do outro lado do eixo de simetria, que é simétrico dele. Então, se eu chamar esse ponto aqui de C, esse ponto aqui de D, eu posso afirmar que C e D são pontos simétricos. Mas quem é que faz a simetria deles? Esse eixo aqui, ó. Entenderam o conceito de simetria? Então, pessoal, a circunferência, ela é uma figura simétrica? Sim. Então, significa que eu consigo localizar na circunferência, eu estou falando de circunferência agora, porque nós estamos estudando a circunferência é só a linha, eu consigo encontrar na circunferência pontos simétricos. Quero deixar isso bem claro, ó. Eu venho aqui, pego um ponto aqui, esse ponto aqui pertence à circunferência? Pertence. Vou chamar esse ponto aqui de ponto E. Vou encontrar um simétrico dele? Esse simétrico vai estar aqui? Não, o simétrico vai estar na outra semicircunferência, tá? Então, eu vou fazer isso aqui. Pronto, ó. Ok? Então, aqui, essa ideia que a gente trabalha bastante. Aqui eu tenho o ponto F. E e F são simétricos. Tudo bem? Agora, se eu fizer isso aqui, vou localizar um ponto aqui, vou chamar esse ponto aqui de G. E e G são simétricos? Pessoal, não são simétricos. Eu vou ter o simétrico do ponto G? Vou ter o simétrico do ponto G, mas com certeza não é o ponto E. Certo? Bom, só que nós não chegamos ainda na circunferência trigonométrica. Agora nós vamos lá para a circunferência trigonométrica, pessoal, tá? Então, o que é circunferência trigonométrica? Então, vamos lá. Nosso estudo ele é feito na circunferência trigonométrica. Eu vou pegar agora, vou desenhar a circunferência trigonométrica. E na circunferência trigonométrica, nós vamos destacar, deixa eu fazer assim que é melhor. Na circunferência trigonométrica, nós vamos destacar dois eixos, porque a circunferência trigonométrica tem dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. E nós temos o centro do sistema de coordenadas cartesiana, que ele vai ter um papel importante aqui. Vamos lá, então, desenhar a circunferência trigonométrica. Pessoal, vocês não precisam necessariamente desenhar uma circunferência perfeita. Mas, por favor, não me faça como alguns que eu estou vendo nas atividades de vocês. Vamos caprichar um pouquinho aí. Não precisa usar compasso, não. Eu falo, você tem que ter a coisa na memória, na ideia. Você tem que ter a noção da coisa. Você não tem que necessariamente desenhar, fazer uma obra de arte. Mas a obra de arte tem que estar na sua cabeça. Você pode imaginar ela como uma obra de arte, mas não necessariamente passar no papel como
obra de arte, porque você precisa de instrumento para isso. Pronto. Então, essa aqui é a minha circunferência, e ela passa a se chamar circunferência trigonométrica, ou ciclo trigonométrica, quando eu desenho o meu eixo vertical, que é um eixo de simetria, e quando eu desenho o meu eixo horizontal, que é outro eixo de simetria. Quantos eixos de simetria eu posso passar aqui? Infinitos. Só que eu estou trabalhando com a circunferência trigonométrica, então eu só tenho os dois eixos. Lembra? Todos os arcos têm origem aqui no meu ponto A, é a origem dos arcos. Pronto, pessoal. Então, o eixo horizontal passa a ser um eixo de simetria, o eixo vertical passa a ser um eixo de simetria. Eu tenho dois eixos de simetria, eu repito, porque estou na circunferência trigonométrica. Por isso que eu coloquei aqui no slide, ó. Vamos estudar três tipos de simetria em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo horizontal, em relação ao centro. Claro que eu vou falar depois em relação ao centro, né? Lógico que não vai dar tempo aqui nesse vídeo, mas a gente fala depois. O que significa isso, pessoal? Tá? Então, significa que eu tenho, esse aqui é o meu eixo vertical, se quiserem chamar de eixo Y também sem problema nenhum, ou eixo das ordenadas. E esse aqui é o meu eixo horizontal. Horizontal, ok. Ou eixo X ou eixo das abscissas. Significa o quê? Que em relação ao eixo vertical, aqui existe um ponto, lá do outro lado vai ter um outro ponto que é simétrico dele. Então, em relação ao eixo vertical, esse ponto aqui não é a extremidade de um arco que pertence ao primeiro quadrante? Estou falando de trigonometria, desse circunferência trigonométrica. Então, onde que vai estar o simétrico dele? Lá no segundo quadrante. Então, se eu chamar esse ponto aqui de A, então aqui eu vou ter que fazer a linha... Só vou colocar ela tracejada, mas ela tem que ser o quê? Paralela ao eixo horizontal. Cuidado com isso, eu vou ter que fazer assim, pessoal. Tá? Senão vai ficar feio, ok? Ó. Depois eu posiciono ele novamente, ó. Então, vou fazer aqui uma linha. Essa linha tem que ser paralela a essa. Por quê? Porque se ela é paralela a essa é paralela a essa, então essa é perpendicular a essa. Tá? Então, aqui forma um ângulo reto. Então, aqui no segundo quadrante vai estar o simétrico dele. Toda aquela ideia que eu trabalhei antes. Então, aqui eu tenho o ponto A, vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Deixa eu fazer o seguinte. Eu não vou chamar isso aqui de A. Por quê? Não vou chamar isso aqui de A. Por quê? Porque A, como eu estou na circunferência trigonométrica, geralmente nós chamamos esse daqui, que é o ponto de origem dos arcos. Vou chamar esse ponto aqui de P, é normal a gente usar isso, então eu tenho o arco AP, e vou chamar isso aqui de Q. Então, P e Q são simétricos? São simétricos em relação ao eixo vertical, mas não em relação ao eixo horizontal, em relação ao eixo vertical. Então, onde é que está o simétrico de um ponto que pertence ao primeiro quadrante? No segundo quadrante. Mas isso em relação ao eixo vertical. Porque quando eu pego como referência o eixo horizontal, o simétrico do P não está lá, vai estar aqui embaixo. Porque o eixo de simetria que eu falei agora é o eixo horizontal. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que projetar ele para cá. Então, agora eu vou traçar uma linha paralela a esse eixo aqui. Então, eu faço isso aqui. Onde que ele vai estar? Aqui. Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto também é um ponto de simetria? Ele é o simétrico do ponto P? Sim, mas ele é o simétrico do ponto P em relação ao eixo horizontal. Entenderam a ideia? Vou chamar esse ponto aqui de ponto R. Então, R é o simétrico do P? Sim, em relação ao eixo horizontal. Q é o simétrico do P? Sim, mas em relação ao eixo vertical. Entenderam a ideia? Tá? Bom, como o nosso vídeo está terminando, pessoal, tá? Eu continuo, vou voltar inclusive com esse mesmo material aqui, que eu vou explorar ele, e eu retorno no vídeo seguinte para concluir a nossa ideia.
Estão pegando a ideia aí? Espero que sim, né, pessoal? Tá? Então, como eu disse, já retorno para a gente concluir a nossa ideia. Uma vez concluída a nossa ideia, a gente vai para a resolução de alguns exercícios que eu tenho percebido que a maioria está com dificuldade. Tá bom, pessoal? Até mais. Espero que tenha sido útil. Já retornamos.